Olha, eu vou falar pra vocês, hein? Eu tô aqui em Curitiba. Curitiba é uma loucura, questão de temperatura, hein, gente? Agora eu vou perguntar como que você faz na sua pizzaria com essa oscilação de temperatura, hein? O que você faz de diferente? Como que você mantém? Como você estabelece ali um padrão para sua massa? Porque essa temperatura hoje, por exemplo, é 30 graus, né? Amanhã eu creio que vai estar uns 20. Então, assim, isso oscila e também influencia na qualidade da sua massa. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que quando a gente tem um padrão, tem uma receita, né? Essa receita, independente da quantidade de quilo que você vai fazer, você vai colocar X fermento. Na balança é X fermento, você vai utilizar aquilo ali. Fermento, o açúcar, né? O fermento vai se alimentar do açúcar, né? CO2 e tudo mais, vai fazer essa fermentação. Mas vocês já notaram que quando a gente tem uma temperatura de ambiente maior, acelera esse processo? Vocês viram que o fermento fica doidão, o fermento ele vai, ataca esse açúcar e com essa temperatura mais quente, ele acelera ainda mais o processo de fermentação, ainda acaba com que sua produção aí durante a noite, ela estoura a fermentação. Então você acaba perdendo, quer ou não, a qualidade nas pizzas, né? A qualidade da massa, não vou falar das pizzas, mas nas massas você acaba perdendo. Você consegue rebolhar ela, utilizar durante a noite, sim, mas você perde o padrão, né? Então sempre eu falo o seguinte: quando for fazer as massas, a gente tem que ter uma temperatura condicionada, né? Quando eu falo temperatura condicionada, eu tenho que entender como que eu consigo condicionar isso. Se eu pego minha água lá muita gente, a maioria das pessoas fazem com massa da torneira, ou seja, ela filtrada, mas tem a temperatura ambiente da água, né? Então essa água está um pouco mais morna, digamos assim, vai afetar diretamente na sua massa, né? Não vai chegar tanto a hidratação, vai ser menos. Podem fazer um teste com vocês aí. Uma farinha que atinge facilmente 60%, ela vai atingir uma água mais morna, 58%, 57%. Podem fazer o teste e depois vocês me dizem, tá? Então quando eu tenho uma água condicionada, quando eu falo água condicionada, eu coloco uma água gelada. O que é essa temperatura? Entre 6, entre 10 graus, eu consigo condicionar assim a minha massa, tá? Com isso, a temperatura dela ela vai esfriar, ela vai esquentando, né? Vai esticando a temperatura ambiente, né? Com o passar do tempo. Então, uma hora ele já vai dar uma quebrada boa naquela água gelada que você colocou. Até chegar no final da noite, você não vai ter perdido a sua massa. A sua massa vai estar num padrão certo, correto e ótimo para uso. Isso quando eu sempre falo isso, eu sei que está muito em alta essa nossa longa fermentação, mas eu sei que a maioria do pessoal ainda, as pizzarias de bairro, né, às vezes por não conhecer, claro, ou às vezes por acharem mais fácil mesmo trabalhar com uma massa de curta fermentação, que é a massa por dia. Eu acho que não tem problema algum. Eu acho que se o produto está sendo vendido, está sendo elogiado, parabéns, continua assim. Só que esse tipo de oscilação a gente precisa entender, a gente precisa saber como driblar essas partes, tá? Outro fator importante, passando aí temperaturas, eu sei que lá para cima, sei que lá para o norte, o pessoal sofre com temperatura de 35, 40 graus ali. Então o que eu faço? Aí eu vou condicionando o meu fermento também, tá? Às vezes eu posso, em vez de eu colocar, vamos lá, um padrão hoje, que seria o ideal, claro, 5 gramas por quilo de farinha, né? 5 gramas de fermento por quilo de farinha é uma quantidade legal, razoável. Se está num tempo muito quente, eu vou utilizar a massa em 2 horas. 2 horas é bastante tempo para começar uma massa, tá? De curta fermentação, claro. Então eu coloco menos fermento. Coloco 3 gramas, fazemos o teste, naquela temperatura, anota, claro, toma nota de tudo. Então, um tempo muito quente, a gente trabalha menos fermento. Água gelada, condicionada, fica sensacional, tá? Fica muito boa a massa. E você está estabelecendo um padrão. Quando eu estabeleço um padrão, as coisas mudam. Quando eu estabeleço um padrão, não tem como chegar um pizzaiolo de outro lugar e falar assim: minha massa, essa que é minha massa e tal. Não, isso não existe, tá, pessoal? Então fazer uma ficha técnica, com certeza, e provar que A mais B a gente consegue fazer uma pizza de excelente qualidade, seguindo as normas operacionais da nossa pizza, da nossa massa. Tá? Então quando eu sigo as normas operacionais, quando eu sigo que o autólise tem que ser feito de 1 hora no mínimo, autólise de 1 hora, bato a minha massa, vai para a geladeira, 24 horas, ou faço o autólise e fica para fora, que se torna uma massa de média fermentação, não chega a ser de longa, tá? Porque vai fermentar, vai passar por esse processo, eu chamo esse processo de, a gente chama assim, né, em termos técnicos aí na área da gastronomia,
é o TA, tá? Que é a temperatura ambiente, e o TC é a nossa temperatura condicionada. Então, quando passa por esse processo de TA, que é essa fermentação ali de 6 horas, 8 horas até 12 horas, eu tenho uma média fermentação, correto? Então, eu tenho essa média fermentação. Passou disso, né? Passou lá 15, 16 horas, eu tenho uma longa fermentação, onde a gente consegue atingir melhor qualidade, melhor digestibilidade, tá? Mas para isso, a gente vai falar em uma outra aula, em outro vídeo. Se vocês curtiram, já sabem, né? Curtam, compartilhem e comentem qual tipo de massa vocês estão usando, tá? Se tá valendo a pena aí utilizar a massa de curta fermentação, ou vocês querem melhorar, talvez, essa massa aí de longa fermentação, tá? E veja se fez sentido para você o que eu te falei aí sobre a questão do condicionamento, tá? Quando você coloca uma condição na sua massa, o padrão vai fazer diferença total e a qualidade vai ser outra, tá? Então, se tem um padrão na tua pizzaria, então você vai saber, os clientes vão sentir esse respeito que você tem pelo seu produto, tá? Porque dá diferença, pessoal, dá muita diferença você trabalhar aí com esse tipo aí se não tem uma condição, tá bom? Valeu, forte abraço.